O verdadeiro evangelho está muito mais pautado, queridos, naquilo que você é do que aquilo que você faz. Quantos podem dizer amém? Então, se você está entendendo isso, hoje é a tua manhã, porque nós vamos falar sobre paternidade, né? Não tinha jeito de eu falar sobre outra coisa. Porque, independente da data que se comemora, queridos, eu estou muito mais ligado e estou muito mais ajustado na minha relação com aquele que me trouxe de volta. E essa é uma relação de paternidade. Quantos creem nisso? Então a nossa relação de paternidade, ela precisa ser bem compreendida. Eu quero falar sobre alguns princípios com vocês nessa manhã. Eu quero falar sobre pais de princípios. Você pode ser pai de muitas formas. De maneira biológica, uma vez que nós somos nascidos de novo em Jesus, nós podemos ser pais espirituais. Tudo depende de como você conduz a vida. E você pode ser os dois pais, pai espiritual e pai biológico. Nem todos tiveram o privilégio de ser pai biológico. Eu conheço pessoas das quais ainda não tiveram o privilégio de ser pai biológico, mas são pais espirituais. Ou seja, independente de qual é o nosso momento, a nossa vida, nós estamos ligados à paternidade, porque Deus sempre sonhou isso para mim e para você, que nós pudéssemos dar muitos frutos e nos multiplicar. Então você tem maneiras de se multiplicar. Quantos estão entendendo? Amém? Quero falar sobre isso com vocês então, queridos. Eu acredito que um dos maiores desafios que nós enfrentamos na vida e a maior responsabilidade dada nas mãos de um homem é a oportunidade de se tornar pai. É a maior responsabilidade que um homem pode ter. Estou dizendo no gênero masculino, né? Por conta de que eu estou falando de pai masculino mesmo, não pais no plural, pai e mãe. Por quê? Porque a responsabilidade do sacerdote no Antigo Testamento era colocada nas mãos do homem. E a responsabilidade sacerdotal do homem era conduzir a família no trilho e no caminho de temor ao Senhor. Isso não competia à mulher. Então, paternidade tem muito mais a ver com a nossa relação de volta a Deus do que propriamente dito em criar filhos. Porque em nos tornar pais, é por isso que eu digo para você que a paternidade espiritual também ela tem uma influência muito grande no processo que eu chamo de processo maior de paternidade. Nós conduzimos os nossos filhos biológicos, mas ainda que sejam filhos biológicos, se nós não os conduzirmos de volta a Deus, estamos errando no processo. Erramos no processo. Deus não nos faz pais biológicos somente para conduzir filhos, mas para conduzi-los de volta à casa do Pai. Amém? E acho que essa é a dinâmica e esse é o grande desafio que muitos de nós temos. Nos parece, queridos, que nos nossos dias nós vivemos um grande dilema, e isso é dilema desde que o homem se conhece como homem. Você vai perceber no mundo biológico que você vai ver pais e mães piedosos e filhos extremamente rebeldes. Os pais são homens e mulheres de Deus, tementes ao Senhor, andam a fio de risca na palavra e nos princípios eternos, e os filhos se perdem completamente. Da mesma forma, é um enigma para a gente às vezes não consegue muito explicar isso. Acho que a única explicação que nós temos é que nós não temos tudo nas mãos. Nem tudo na vida depende somente de nós. E esse é um princípio de dependência eterna que nós precisamos administrar, amadurecer e crescer nele. Porque ao mesmo tempo também nós vemos pais completamente perversos, dados a tudo que o mundo oferece de desgraça, de prostituição, a adultério, a pornografia, a drogas, e os filhos são completamente piedosos, plenamente criteriosos com princípios bons. Então essa dinâmica da vida é um dilema para nós, queridos, porque você pega famílias completamente ajustadas e quando você vê os filhos se perdendo, você fala, eu não consigo entender como que um menino desse ou uma menina dessa se perde, com pais tão excelentes em relação a princípios. É que eu não estou falando de cristianismo, queridos, eu estou falando de conduta moral, porque se estamos falando de filhos biológicos, estamos falando de condutas morais. Nós precisamos parar de espiritualizar tudo na vida. E nós precisamos entender que existem princípios morais que governam as nossas vidas enquanto seres humanos.
Nós vemos famílias que são completamente estruturadas, pessoas abençoadas, famílias das quais você às vezes olha e fala: puxa, eu queria ter nascido nessa aí. Se tivesse nascido eu estava nadando de braçada, né? Às vezes pensamos isso, e você vê os filhos perdidos. E ao mesmo tempo eu tenho exemplo, queridos. Eu caminho com pessoas na igreja hoje que os pais eram completamente sem noção. Sabe aquele tipo de pai que você admira ele pela coragem, porque noção ele não tem nenhuma? Esse tipo de pai, você admira pela coragem, porque noção. Mas você olha para os filhos, e os filhos são uma bênção. Uma bênção. E você vai olhando a trajetória do filho, e você fala da filha, você fala: meu Deus. Então existe um dilema que nós às vezes não conseguimos resolver, e tudo que nos resta a respeito desse dilema, paternidade, onde existe uma incoerência entre pai e filho, ou vice-versa, nós compreendemos que nem tudo depende de nós. Nós precisamos de uma ação. Em linhas gerais, queridos, então, para você entender que por mais que nós tentemos fazer as coisas, nós voltamos ao início de tudo. Tudo está nas mãos do Senhor, porque é Ele quem coloca em nós tanto querer quanto efetuar. Você pode dar muitos bons princípios, mas é Deus quem vai conduzir. Você pode ter muitos bons princípios, mas é Deus quem te conduz. E nisso você poderia falar assim: pô, pastor, essa palavra aí está muito predestinada, hein? Está muito... Não, queridos, eu creio na palavra. A palavra é assim. Os resultados estão diante dos nossos olhos. Olha para a sua própria vida. Olha para a vida dos seus pais. Quem foram seus pais? Olha quem você é hoje. Quais são os princípios que governavam a vida dos seus pais? Quais são os princípios que te governam hoje? Não tem muito a ver. Muito embora, queridos, o que eu quero conversar conosco nessa manhã, o que Deus tem colocado no meu espírito, é que independente de fugir das nossas mãos a condução daqueles a quem nós criamos, independente de biologicamente ou espiritualmente filhos, independente de ser Deus quem conduz, nós temos uma responsabilidade no processo. Qual é a nossa responsabilidade paterna no processo de criação dos outros? Existe uma responsabilidade. Quantos creem nisso? E a responsabilidade que nós temos, ela precisa estar carregada de princípios que nos governam também, porque nós vamos sempre reproduzir isso, né? Einstein, ele usa uma frase, eu não sou muito dado à leitura, mas eu gosto de ler algumas frases de efeito, só para deixar você assim mais, né? Einstein, ele diz o seguinte, queridos: na verdade, o exemplo, ele não é um caminho. O exemplo, ele é o único caminho. Pessoas aprendem pelo exemplo também. Significa que logo Einstein, ele está se ligando à palavra de Deus, que diz que tudo quanto o homem planta, certamente colherá. Nós plantamos princípios eternos, e às vezes nós vemos os nossos filhos se esvair das nossas mãos, espirituais ou físicos, biológicos, mas se nós temos um princípio que foi semeado lá, a seu tempo a semente dará o seu fruto. Quantos creem nisso? Porque o nosso exemplo arrasta, queridos. Ele arrasta. Anda com quem não presta para você ver. Logo você está colocando tudo o que Deus te colocou como princípio no coração como relatividade. É relativo. Anda com quem só vai de mal a pior. Tudo se torna relativo para você. Mas anda com pessoas que de fato estão conectados em Deus, no seu propósito, na sua vontade, que é eterna. Logo você está pegando fogo, evangelizando, ministrando, compartilhando vida, levando pessoas ao reino. Por quê? Porque é assim, queridos. Exemplos, eles são únicos. Entende? Eles não são um dos caminhos. O exemplo é o caminho. Cristo. O maior exemplo que nós temos. Eu quero falar um pouquinho sobre isso com vocês. Efésios, capítulo 6, verso 4. O livro de Efésios é muito conhecido por causa da armadura de Deus, principalmente o capítulo 6, né? Mas eu queria que você entendesse que o capítulo 6 de Efésios, quando Paulo escreve aos Efésios, e ele chega lá no versículo 10, 11... ele usa uma palavra dizendo assim, olha: portanto então, ou seja, agora, daqui por diante, tendo ouvido isto, é o que Paulo está dizendo, já que vocês ouviram tudo que eu disse, aí ele diz: agora, revesti-vos da armadura do Senhor
e do seu poder. Lá no versículo 10, 11, Paulo está citando agora revestivos, porque antes do versículo 10, 11, Paulo citou um monte de coisas desde o capítulo 5. Paulo vem citando uma série de princípios no capítulo 5 a respeito daquilo que Deus vai nos tornar revestidos, da sua palavra, do seu poder, do seu espírito, da sua armadura. Se nós negligenciarmos o que foi dito no capítulo 5 e no começo do capítulo 6, não tem efeito nas nossas vidas o versículo 10 em diante da armadura de Deus, sabia disso? Eu vejo pastores ao longo dos anos, amados, já cometi muito esse erro, até assim por imaturidade da palavra, no período em que agia assim com muitas pessoas. Irmãos, nós vamos começar uma reunião de oração agora, vamos nos revestir da armadura de Deus. Vai, coloca aí o capacete da salvação, coloca aí a couraça da justiça, vai, vamos aí calçar os pés na preparação do evangelho da paz. Aí todo mundo está se achando agora o Davi, né? Está se achando o Rei Leão, que manda em tudo, em todos, porque agora eu tô com a armadura, pastor, agora ninguém me pega. Sai daqui, chega em casa, bate na esposa, agride os filhos. Mas você não estava revestido da armadura até agora? Você tirou a armadura para ir embora? Como que é isso? Sabe o que Deus está nos ensinando, queridos? Todas as vezes que você encontrar na palavra portanto, mas agora, porém, você precisa entender e compreender o que estava escrito antes. Antes estava sendo colocado algo que é um princípio para que aquilo se cumprisse na sua vida através do poder de Deus. E o versículo 4 do capítulo 6, diferente do versículo 1 do capítulo 6, porque o capítulo 6 ele inicia falando aos pais. Está aí o versículo 1 para você do capítulo 6? Paulo inicia falando aos pais. Quando no versículo 1 Paulo fala aos pais, ele fala com o pai e com a mãe. Deus está falando porque a palavra no original ela está sendo direcionada a pais, ambos, pai e mãe. No versículo 4, Deus não está falando com a mãe. No versículo 4, Deus está falando somente com o pai. Então, cadê os homens dessa casa? É com você que Deus está falando. Hoje é dia dos pais. Seria injusto da parte de Deus colocar um peso nos ombros das mães. Deus está falando com você. Ele diz assim: pais, eu poderia dizer homens, pais, não irritem os seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Deus está dizendo algo para mim e para você, homem, pai. Não irritem os seus filhos, antes, porém, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Eu quero orar com você mais uma vez. Senhor, a Tua palavra possa nos dar direção como homens, para que ela possa nos levar a um amadurecimento, Senhor. A um amadurecimento como nunca antes nós vivemos, e que haja na nossa vida um virar de chaves, ó Deus. Que o Senhor possa ligar as nossas vidas ao centro da Tua vontade. E nesse dia, Senhor, nós possamos ser transformados por essa palavra. Sabemos que o Senhor está falando conosco de maneira direta, porque a Tua palavra nos revela isso. Assim, abre os nossos ouvidos e o nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu vou ser assim bastante sucinto hoje, até porque na hora de montar aquilo que queria, organizar aquilo que queria comunicar a vocês, eu falei: Senhor, o que eu vou falar para os homens no dia de hoje, para os pais no dia de hoje? Eu vou mandar a Tua palavra neles, é o que eu vou fazer. Então eu vou passar rapidinho por alguns princípios, mas todos eles estão ligados à palavra de Deus. Eu quero ler alguns textos e falar a respeito do que isso significa para você em relação à sua paternidade. Obviamente, mamãe, mulheres, está tudo certo. Vocês também estão dentro do pacote, do contexto. São princípios que você pode obedecer. Mas eu queria ler alguns princípios com vocês. E eu quero começar falando do primeiro princípio, que diz: verdadeiros pais oram e confrontam os seus filhos. Verdadeiros pais, homens, oram e confrontam os seus filhos. Jó capítulo 1, verso 5 diz assim, vou ler para vocês, nem precisa abrir, tá? Acredita que é a palavra de Deus. Diz assim: terminando um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham
talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Deixa eu dizer algo para vocês, queridos. Verdadeiros pais, eles oram e eles confrontam os seus filhos. Aí pode ser papai e mamãe, tá? Mas estou me direcionando aos homens. Jó, queridos, ele tinha um costume de tempo em tempo, em meio a algumas festas que Jó oferecia a Deus, no final da festa, Jó era um homem íntegro, queridos. A Bíblia diz que Jó era um homem íntegro. Ele temia ao Senhor e compreendia o princípio. Jó chamava todos os seus filhos e ele confrontava os seus filhos e orava pelos seus filhos diante de Deus, com a percepção de que em algum momento da vida os teus filhos pudessem ter pecado lá no íntimo contra Deus. Nos parece muito diferente da sociedade que vivemos nos nossos dias, do estilo de paternidade que nós temos gerado na vida daqueles a quem cuidamos. E compartilhamos muitas vezes, queridos, uma paternidade que, no ponto de vista bíblico, ela é surreal. Não tem muita conexão com a vontade de Deus, porque nós temos vivido uma preocupação em relação à nossa paternidade, muito mais em agradar, em fazer a vontade dos nossos filhos, do que estar de fato orando por eles e checando se o coração deles estão ligados a Deus ou não. Jó tinha uma percepção diferente da paternidade dos nossos dias. Nos nossos dias, os pais não estão muito preocupados se os filhos estão agradando a Deus ou não. Eles estão muito mais preocupados com a reputação dos filhos. Dá um exemplo para mim, pastor. Acontece algo com o seu filho fora de casa, ou com os filhos, né, fora de casa. O que você vê e percebe muitas vezes? Os pais entram em defesa dos filhos. Eles estão muito mais preocupados com a imagem dos filhos do que se aquilo que ele está intervindo de fato deveria ser uma intervenção daquela forma. Às vezes nós defendemos erros dos filhos, queridos, porque estamos preocupados com a identidade deles, estamos preocupados com a reputação deles, mas o que eles estão fazendo vai contra os princípios de Deus. É quando você vai na escola e quer bater na diretora, porque o seu filho espancou uma criança lá, e você está dizendo, não, meu filho não faz isso porque ele nunca fez em casa, mas ele fez aqui, pai. Não, mas em casa aconteceu alguma coisa, certamente essa criança ofendeu meu filho. Ofendeu, e daí? O teu filho tem o direito de espancá-lo e você ir lá defendê-lo porque ele espancou? Não tem. Nós estamos muito mais preocupados com a reputação dos nossos filhos do que de fato em checar o coração dos nossos filhos. Jó traz todos os seus filhos de tempo em tempo, queridos, e ele confronta os seus filhos e ele diz, olha, eu quero ver se o que está dentro do seu coração está ofendendo ao Deus que nós servimos, ao nosso Pai Celestial. Porque se aquilo que está dentro do seu coração está pecando contra Deus, nós precisamos não só ver as suas ações externas, mas eu preciso checar até o seu íntimo, filho. O que está acontecendo com você? Quais são as suas linhas de pensamentos? Quais são as suas condutas internas? Nós, queridos, somos pessoas que trabalhamos só com o corretivo. Nós sempre corrigimos aquilo que já foi quebrado. Nós temos muitas dificuldades em trabalharmos com prevenção. É do humano isso, né? Vocês que trabalham com profissionais liberais e são lidados à manutenção, como eu tenho o Ângelo aqui, o Hélio, o César, pessoas, o Alexandre, pessoas que trabalham com manutenção, o que acontece? Se a empresa não for muito bem organizada, querido, ela só conserta o que quebra. Ela nunca prevê o que vai quebrar. E nós fazemos isso muitas vezes, mas um dos maiores princípios que nós podemos estabelecer na vida dos nossos filhos, e agora, pais, eu quero falar de filhos espirituais. Sabe por que a maioria dos discípulos que são gerados nos nossos dias, eles naufragam na fé? Porque na verdade nós não checamos dentro, nós só percebemos fora. Nós não temos a condição às vezes de avaliar se aquilo que os nossos discípulos estão vivendo vai levá-los à morte ou não. E nós estamos sempre medindo eles por resultado. Não, eles estão se relacionando bem, está indo bem no grupo de jovens, está liderando célula de maneira assim, tremenda. Nossa, canta que nem um sabiá. A gente fica olhando essas coisas. Deus não está preocupado se eu canto igual um sabiá, querido, se eu lidero uma boa célula. Deus não está preocupado se eu evangelizo nas ruas, se eu distribuo panfletos. Deus está preocupado que gera a minha intimidade com Ele aqui dentro. Se aquilo que está sendo gerado aqui dentro está em conexão com a palavra, porque se não está em conexão com a palavra é só questão de tempo. Os filhos vão naufragar, queridos, os seus discípulos vão morrer.
E quando você se dá conta, você se tornou uma pessoa frustrada que não quer discipular mais ninguém, porque todos os seus filhos discípulos morreram no processo. Mas morreram mesmo, porque você não checou o que estava dentro do coração e do espírito deles, como também não checou o que estava dentro do seu. Porque quando você desanima e deixa tudo porque os seus filhos discípulos morreram, é porque o que estava aí dentro também não era bom. Porque você então só é um discipulador se os filhos derem bons resultados. Agora, se eles naufragarem, você também deixa de ser um bom discipulador. Então, paternidade física, biológica e paternidade espiritual tem muito a ver com o que está dentro. E Jó entendeu isso, queridos. Então, ele orava pelos seus filhos e fazia um checklist de tempo em tempo. Eu tenho 2 filhos, queridos. Constantemente eu faço um checklist. Está lá, olhando para mim, lá no cantinho lá. Tadinho. Um dia eu vou fazer uma entrevista com o Lucas, como é ser filho de pastor, que não deve ser fácil. Mas constantemente eu checo. E aí, filho? Tá namorando, né? Como é que tá lá? Tua mão levanta até que altura? E abaixa também até que altura? A mão tem uma altura, filho. Ela não pode sair dali, ela não pode subir, não pode descer, senão dá problema. Tô checando, filho, como é que tá lá no trabalho? Tá cumprindo aí tudo certinho? Filho, como é que tá a vida financeira? Filho, como é que... Tô checando. Filho, o que te motiva a isso? Ah, pai, eu quero isso porque eles nessa idade, jovens, filhos, independente de serem espirituais ou biológicos, eles têm muitos sonhos, muitos projetos, porque todo filho, à medida que ele vai crescendo, ele vai desenvolvendo ideias, vontades, desejos. E todas as vezes, sempre foi assim com os meus filhos. Pai, eu quero ser rico. Para que você quer ser rico? Eu estou checando, queridos. E se você for rico, o que vai mudar em você? E o que vai permanecer daquilo que foi plantado? Se você estiver longe, milhas distante de mim, da sua mãe, quem será você? Você será a mesma pessoa? Sabe, amados, eu fico vendo os jovens, os filhos, eles sempre estão andando na linha do limite. E nós, como filhos diante de Deus, da mesma forma. Você sempre pisa assim na linha do pode e não pode. Sabe? Pastor, posso fazer tatuagem? Filho, né? São assim. Pai, posso furar a orelha? Sabe o que eu vejo, amados? Eu respondo essas perguntas aí, tento responder à luz da palavra, mas para mim, esse tipo de perguntas são perguntas pobres que as pessoas fazem. Porque a pessoa que precisa perguntar se ela pode ou se ela não pode, ela não sabe o que o pai pensa. Ela não conhece o pai que tem. Tudo que nós questionamos se podemos ou não podemos é porque nós estamos dizendo o seguinte: olha, o pai estabeleceu uma linha, mas eu estou doido para passar por ela. Eu passo ou não passo? Me dá uma base aí para me passar. Pelo amor de Deus, me dá uma base, eu quero avançar. Você acha que Deus está preocupado se você tem brinco, se você tem tatuagem? Deus está preocupado com o teu coração, queridos. Você acha que eu vou te condenar porque você usa calça ou porque você usa saia? Você acha que esse é o papel de Deus, ficar lá em cima dizendo assim, ó, pontinho positivo para o Ângelo, fez a barba. Pontinho negativo para o Medeiros, não fez. Você acha que Deus está lá em cima preocupado com isso, queridos? Deus está preocupado com a integridade, o que move o teu coração. Existem pessoas que usam brinco, queridos, dá show em muitos homens. Existem homens que oram em línguas, espancam as mulheres em casa, amaldiçoam os filhos. Queridos, eu quero dizer algo a você. Deus colocou algo nas nossas mãos. E os princípios que Deus estabelece para as nossas vidas, enquanto paternidade, eles precisam estar linkados com a palavra. Princípio 2. Verdadeiros pais não amam mais um filho do que o outro. Homens na Bíblia cometeram erros severos nesse princípio, queridos. Às vezes nós temos família que nós vemos que os pais têm mais de um filho. E às vezes, quando você ganha filhos para Jesus, você ama sempre mais um discípulo do que o outro, porque ele tem características muito próximas de você. Você já percebeu que nós amamos nos reunir, estar com pessoas que a gente tem afinidade? Pensa meio igual, age meio igual, e nós vamos dando preferência para filhos assim. Sabe o que isso gera, queridos? Isso gera confusão dentro do lar. Dá um exemplo para mim, pai, ô pastor Dô. Existe um pai na Bíblia chamado Isaac. A Bíblia diz que ele amou mais a Esaú do que a Jacó. Ele trouxe um grande problema para a família dele, queridos. Seu filho Jacó teve que fugir de Esaú, filho mais velho.
Graças a Deus pelo propósito, queridos. E a misericórdia de Deus, Deus conseguiu corrigir. Mas Isaac trouxe um grande problema para a sua família. Não bastasse isso, queridos, Jacó cresce, se torna homem, agora ele é pai das 12 tribos de Israel, ele tem 12 filhos. Mas a Bíblia diz que dentre os filhos ele ama um mais do que todos os outros, e esse chama-se José. Jacó traz um grande problema para a família dele. Os seus irmãos têm inveja dele porque o pai o amava mais, ao ponto de vendê-lo como escravo. Aí você poderia dizer para mim, mas havia um propósito de Deus. Sim, queridos, há um propósito de Deus, mas hoje nós temos entendimentos que Deus nunca aprovou nós amarmos mais um filho em detrimento do outro. Deus nunca pensou isso. Então cuide de cada um dos filhos que Deus deu a você, seja biológico ou espiritual. Cuide de maneira igual. Não faça, porque é responsabilidade dos pais trazer harmonia para dentro de casa. Eu trato com o coração de muitos em aconselhamento, irmãos. Eu tenho adolescentes jovens, eu tenho homens casados hoje, casados, queridos, que conversam comigo e ainda falam da maneira como a mãe trata-os como filhos. E todos estão casados, mas se sente rejeitado. Sabe o que isso tem gerado? Um grande problema para ele no casamento. Eu conheço, queridos, já tratei, eu e a Giovana tratamos de mulheres que casaram e não conseguem ter intimidade com o marido por conta da rejeição e da diferença que os pais faziam dentro de casa, em relação a ela e ao outro filho, porque era um casal. Nós, queridos, temos diante de Deus um princípio, não podemos cometer erros como esse. Jacó, queridos, cometeu um erro. Isaac cometeu um erro. Muitos pais na Bíblia cometeram erros assim. Temos que ser diferente, pastor? Pelo menos nós temos uma referência de que não foi o bom. E a referência é bíblica. Nós precisamos tratar todos os filhos da mesma maneira e incentivá-los, não por aquilo que eles podem oferecer, porque nós nos identificamos com ele. Você já viu aquele filho ou aquela filha, seja em qual campo for, espiritual ou físico, a que você fala, ah, pai, mas eu faço uma força para amar esse menino. Mas eu faço uma força para amar essa menina. Mas Deus te deu como filho. Sabia que filhos você não escolhe? Sabia que nem os discípulos que você gera, você escolhe, queridos? Às vezes nós achamos que nós escolhemos os discípulos. Eu às vezes vejo que Deus trabalha muito mais na vida do discipulador do que na vida do discípulo, em relação a algumas paternidades que são geradas. Porque é assim, ó, vou dar exemplo usando nomes, tá bom? Eu tenho um grande amor pelo Filipão. Então é o Filipão que eu estou discipulando, e ele é um filho amado meu na fé, como Paulo e Timóteo, por exemplo. Então o Filipão é o meu Timóteo. Só que de repente, por eu estar discipulando o Filipão como um filho na fé, o Filipão tem um amigo chamado Cláudio, e ele me apresenta um amigo chamado Cláudio. E o Filipão diz para mim, eu falo, Filipão, ele é seu filho, você tem que conduzir. Ah, mas eu ainda sou muito novo, eu estou começando, eu não tenho as habilidades. Discipula ele junto comigo. Aí eu começo a discipular o Cláudio. O Cláudio eu não escolhi, eu escolhi o Felipe, queridos, mas o Cláudio veio. E aí o Cláudio é uma pedra. Só exemplo, tá, Cláudio? O Cláudio é uma pedra em tudo aquilo que eu tenho como convicção e identificação. Por quê? Porque ele pensa completamente diferente de mim. E aí eu pergunto para você, sou eu que estou discipulando o Cláudio ou o Cláudio que está me discipulando? Filhos biológicos também são assim, queridos. Às vezes você tem uma filha que é dos sonhos, ou um filho que é dos sonhos, mas o outro é o que Deus levantou para tratar você, com as suas incoerências, com aquilo que você fala diante dos homens, mas dentro de casa você é outra pessoa, com aquilo que ele vê, que ela vê quando está no convívio da intimidade familiar, que vocês são quem são. Entende? Nós temos vergonha, querido, de nos expor fora de casa, mas dentro de casa nós somos quem somos. Ou não? Então, os filhos não podem ser tratados de maneiras diferentes, porque se nós não nos identificamos com algum deles, não significa que eles deixam de ser, continuam sendo os nossos filhos. Deus está trabalhando muito mais em nós do que neles. Então não faça e não cometa o mesmo erro que alguns homens cometeram no passado. Terceiro, quantos estão entendendo, queridos? Vai apanhando aí, no final eu ajudo vocês, tá? A gente sai dessa salmoura aí, a gente vai para um... Deus vai nos ajudar. Mas eu penso que é tempo de colocar ordem em algumas coisas nas nossas vidas.
Verdadeiros pais amam mais a Deus do que os seus filhos e os confronta. A maior dificuldade da humanidade nos nossos dias é a falta de confronto, queridos. Filhos se tornam bandidos porque não foram confrontados, independente do sexo. Filhos se tornam rebeldes porque não foram confrontados. E a falta de confronto expressa a falta de amor. A Bíblia diz assim, olha, em Hebreus capítulo 12, Deus corrige os filhos a quem ama. Então por que Ele corrige? Porque Ele ama. A correção vem pelo fruto do amor que temos, queridos. É que nós, como pais, pessoas mais amadurecidas, entendemos que o caminho que eles estão trilhando é de morte. E não desejando que eles possam morrer e conduzir uma vida distante da vontade de Deus, nós os confrontamos. Então pais confrontam os filhos, queridos. Em não confrontá-los, nós quebramos o princípio de uma paternidade bíblica. Exemplo, pastor Eli. A Bíblia diz que havia um homem chamado Eli, um sacerdote, por 40 anos ele exerceu o ofício sacerdotal na presença de Deus. Os seus filhos se inspiraram nele e desejaram ser sacerdotes como ele era. E a Bíblia diz que então Deus dá a graça de que Eli pudesse conduzir os seus filhos ao sacerdócio. E agora Eli tem 2 filhos, Ófines e Finéias. É isso que chama os filhos de Eli? Não estão lendo Bíblia, né? Os 2 filhos de Eli são sacerdotes agora. Vinha tudo bem com Eli, queridos. Deus levantou Eli como sacerdote. Mas houve um momento na vida dos filhos de Eli que ele se abstém de confrontar os filhos, e os filhos apresentaram a Deus um fogo estranho. A Bíblia diz que quando os filhos, Ófines e Finéias, apresentam um fogo estranho a Deus, e ele não intervém, a Bíblia diz que Deus mata os 2 filhos de Eli. Não bastasse, queridos, depois Deus mata Eli também. Quando Eli recebe a notícia dos filhos mortos, a Bíblia diz que ele cai de uma cadeira, estava gordo, um sacerdote que agora só comia do que Deus dava, não mais oferecia, ele cai e quebra o pescoço. Não confrontar os teus filhos sempre vai gerar morte dentro da sua casa. Se você tem vivenciado morte dentro da sua casa, eu quero dizer para você, em algum momento da sua vida faltou o confronto no amor. Perceba que eu finalizei a frase, queridos. O confronto no amor. Confronto, queridos, disciplina, na verdade, não tem a ver com punição. Punição e disciplina são distintos, são completamente diferentes. Às vezes punimos os nossos filhos porque eles não têm a força que nós temos em todos os sentidos. Os filhos dependem de nós até para comer enquanto estão conosco. Então às vezes nós punimos eles dizendo que para eles, ou comunicando para eles com tudo que nós fazemos em relação à correção, aqui quem manda sou eu. Você vai comer do que eu der. Se eu der pão e água, é pão e água. E se eu disser que nem comer você não come, porque você não trabalha. Às vezes corrigimos assim. Eu não estou dizendo que nós não precisamos ser enérgicos, queridos, porque o confronto às vezes vai exigir de você e de mim a correção, até mesmo com vara, dependendo da idade dos filhos. Eu converso com pessoas, queridos, e alguns pais estão completamente perdidos. Eu estou com um jovem, conversando com um jovem que tem falado para mim da experiência de um amigo que o pai de fato não tomou as rédeas da vida do filho. Hoje o filho já é um jovenzinho, um adolescente, e dá muito trabalho para os pais. E ele tem perguntado para mim, o que eu posso fazer para ajudar aquela família? Sabe o que eu vejo, queridos? Quando nós não confrontamos, nós geramos morte dentro de casa. E qual é a primeira morte visível dentro de uma casa? Quantos sabem me responder? Relacionamento. A morte do relacionamento. É quando aquilo que você diz já não é mais ouvido e aquilo que eles dizem já não tem mais nenhuma referência para você, nenhum valor para você. A primeira coisa que morre dentro de uma casa é o diálogo. Nós conversamos de tudo e na verdade não falamos de nada. Já viveu em lares assim? Já se relacionou com famílias assim? Eles falam de tudo e não conversam de nada, queridos.
Porque quando é necessário conversar daquilo que precisa ser dito, sempre necessitarão de um intermediário. Porque se não estiver alguém lá que possa intermediar os conflitos, eles não são capazes de resolver o conflito. Por que não são capazes de resolver? Porque quebraram um princípio. Pais confrontam os filhos que têm, queridos. E nós precisamos às vezes segurar nas mãos dos nossos filhos e dizer para eles: filho, aqui quem manda sou eu. Mas eu quero dizer para você, eu não quero mandar por uma autoridade de autoritarismo. Eu quero mandar porque eu creio num princípio do qual nós precisamos caminhar juntos. Então, se eu tenho errado com você, filho, eu quero te pedir perdão como pai que sou. Te peço perdão. Mas ao mesmo tempo, filho, eu quero dizer para você, esse caminho de morte você não vai continuar. Porque eu vou segurar nas tuas mãos. E eu não vou soltar das tuas mãos. E nós vamos junto até o fim. E eu vou confrontar as suas atitudes. Mesmo amando você, eu não posso aceitar o que você vive e faz. Mas eu não vou te deixar, filho. Nós fazemos isso, queridos, nós em rejeitar aquilo que os nossos filhos espirituais ou biológicos fazem. Nós rejeitamos eles também. E a pior coisa que existe na vida de um ser humano é o complexo da rejeição. Não existe nada pior na vida de um ser humano, queridos. Existe um ditado popular que era melhor que você me desse um tapa na cara do que você me rejeitasse assim. Quantos já ouviram isso? As pessoas chegam a comparar que melhor às vezes é você apanhar fisicamente, porque daí a raiva já sai, do que a rejeição. A rejeição, queridos, é um prato que se come frio. É o ódio nos olhos de quem a projeta. Mas quem recebe, queridos, dificilmente consegue se levantar, se não foi o próprio que rejeitou segurar na sua mão. Eu quero dizer para você, pare de orar para que Deus levante pessoas para tocar os seus filhos, espirituais ou físicos. Estenda suas mãos a Ele. Se você o rejeitou, é você que o levanta. Não sou eu, queridos. Nós somos partes no processo. Nós somos pessoas a quem Deus levanta. Eu quero dizer algo para você. Se você foi o rejeitado, vai lá e segura na mão do seu pai, da sua mãe, e diga: pai, eu quero fazer um concerto e uma aliança com o Senhor, porque por muitos anos da minha vida eu tenho carregado uma rejeição dentro de mim. O Senhor sempre foi um pai fora de casa que expressou ser um super-herói para todo mundo. Na igreja o Senhor era o ápice, todo mundo te elogiava, todo mundo te via, na comunidade, nos relacionamentos, nas festas, nos aniversários, todo mundo dizia: uau, eu queria ter um pai assim. Mas pai, o Senhor me rejeitou por muitos anos, e me rejeitou com isso, e ponha nome, queridos. Fala: pai, mas hoje eu decidi, porque eu não compreendia, mas estou compreendendo. Eu não quero mais ser presa ou preso nesses sentimentos, e eu quero a partir daqui reconstruir a minha história, independente de continuar carregando o Senhor nas costas, ou a senhora nas costas, porque às vezes é com a mãe. Nós precisamos resolver o nosso passado, queridos, e nós precisamos confrontar aquilo que precisa ser confrontado. Quantos estão entendendo? Falei para vocês que não era fácil ser pai? Vocês não acreditaram? Não é fácil, queridos. Nós precisamos, porque às vezes nos tornamos consequências daquilo que foi semeado em nós. Estou finalizando. Quantos aguentam mais um pouquinho? Só mais um pouquinho, queridos. E eu peço a Deus que eu consiga mudar a direção desse sermão, para que você possa sair melhor do que entrou. Mas se sair com dor no lombo também, uma coisa eu sei, vai sair melhor no íntimo. Amém? Quarto princípio, queridos: verdadeiros pais têm tempo para os filhos e discernem as suas lutas internas. Verdadeiros pais têm tempo para os seus filhos e discernem as suas lutas internas. Exemplo de Davi. Davi, queridos, ele tem vários filhos. Davi era um homem muito ocupado, ele não tinha tempo para os filhos. Davi é conhecido como um homem segundo o coração de Deus, mas no que diz respeito à família, Davi fracassou em tudo. Em tudo, queridos. Davi só fracassou como pai. A Bíblia nunca escondeu isso. A Bíblia relata que ele tinha um coração segundo o coração de Deus, porque ele era um homem dado ao arrependimento quando Deus o ministrava. E um homem muito obediente a princípios que ele compreendia, mas houve princípios que Davi não conseguiu compreender. E a paternidade foi uma delas. Davi era um homem de batalha, era um rei muito ocupado, cheio de compromissos. Dificilmente Davi tinha tempo para os filhos, dificilmente. Em não ter tempo para os filhos, queridos, por causa dos afazeres. Quantos pais são assim? Não precisa. Mas eu quero que você entenda, queridos. Não estou falando de Davi, estou falando de nós. Eu corro, queridos. Pensa num homem que corre, sou eu.
Quem acompanha um pouquinho da minha história sabe o tanto que eu corro. Mas eu vou falar um negócio para você, eu não negocio meu tempo com os filhos. Cada minuto que eu tenho perto dos meus filhos, o Lucas está muito perto de mim porque ele está trabalhando no home agora, está office em casa. Então ele, qualquer tempinho, queridos, eu colo, eu checo, eu vejo respirar, eu vejo as palavras, eu consigo até discernir já, queridos. Às vezes o Lucas está irritado, eu falo, isso aí é fome. É fome. Eu sei qual que é a irritação de fome. Às vezes ele tem uma atitude, eu falo, isso aí é a namorada. Falo para ele na hora, eu falo, o que aconteceu, filho, entre você e a Stephanie? Ah, pai, aí, entende? Não, tá de ideia, é esses negócios, tá de ideia. Então o que acontece, queridos? Eu tenho discernimento, por quê? Porque eu tenho entendido um princípio, queridos. Pais precisam ter tempo para os filhos e discernir os seus corações. Davi era muito corrido. Era da empresa para viagens, para outra viagem, para outro compromisso, para outra reunião, para a igreja, e é para tudo. Filhos ficam com raiva da igreja por conta do mínimo, queridos, tempo que os pais empregam para a igreja, porque é mínimo. A maioria de nós emprega um mínimo tempo à igreja. Mas os filhos, como não têm, olha a diferença, queridos, como eles não têm nada, o mínimo que você emprega para a igreja traz amargura no coração deles em relação à igreja. Eles não querem a igreja, porque a igreja rouba o pai deles, a igreja rouba a mãe deles. Mas por que ele está gritando que a igreja rouba? Porque você não tem tempo com eles. Davi não tinha tempo para os filhos, e ele tinha muitos filhos, ao ponto de não discernir o coração dos filhos, porque pai e mãe que não tem tempo para filho não discerne o que está dentro. A gente só discerne o que está dentro quando tem tempo, queridos. Aminon, queridos, um filho de Davi, tinha um problema no coração gerado em relação à sua irmã, chamada Tamar. Esse jovem se apaixonou pela própria irmã de sangue e passou a amá-la como se ela fosse a única mulher do mundo. Não havia outra mulher aos olhos dele. Davi esteve na casa desse jovem filho, conversou com esse jovem, teve contato com ele e não discerniu que ele tinha um problema com a irmã. Ao ponto dele, como filho, pedir, pai, manda Tamar para cuidar de mim, eu preciso de cuidados, eu estou doente. Era mentira, o filho não estava doente. Um pai que não consegue nem discernir se o filho de fato está doente ou está com manha. Ele manda Tamar lá. A Bíblia diz que o filho abusa da irmã Tamar. Aminon, queridos, estupra a própria irmã. Davi não discerniu isso, queridos. Mandou a filha para a forca, nas mãos do próprio filho. Quando você não tem tempo para os filhos, quando você não discerne o coração dos filhos, você causa dentro de casa tragédias. A tragédia não para, queridos. Isso gerou uma amargura no coração de Davi depois em relação ao filho, Aminon. Ele não conseguiu fazer a gestão disso com o filho e ele ficou distante. Só que Davi tem mais filhos. Ele tem um outro filho chamado Absalão. Absalão era um dos melhores amigos de Tamar, a sua irmã, filha de Davi também. Tudo filho. Estou falando de filhos de Davi. Absalão era muito ligado a Tamar, era amigo dela. De todos os irmãos, ela era que ele mais se identificava. Absalão pega a raiva do irmão Aminon. Quando Absalão pega a raiva do irmão Aminon, ele arma e trama para matá-lo. Absalão vai lá e tira a vida do próprio irmão. Mata o seu irmão Aminon. O que isso gera, queridos? Agora gera uma raiz de amargura de Davi e Absalão. Absalão pega ódio do pai. E ele trama contra a vida do pai. E ele fica sem conversar com o pai por 11 anos. 11 anos, queridos. Absalão pega a bronca de Davi, sem conversar com o pai. Porque o pai permitiu que a irmã fosse estuprada pelo próprio irmão. O pai não discerniu, não ouviu o coração e a dor. 11 anos se passam, Absalão então empreende uma guerra contra o próprio pai. Falou assim, não é olho por olho, dente por dente, é assim que nós vamos resolver, pai. E ele foi para cima do pai. E quando ele vai para cima do pai, Davi perde o segundo filho. Absalão no campo de batalha contra Davi, correndo de Davi e correndo dos inimigos, porque ele faz uma bagunça violenta, ele morre.
2 filhos agora. Davi deixa de ter. Eu quero dizer para você, ouça os sussurros dos seus filhos, espirituais e físicos, para que você não precise ouvir o grito deles. Porque quando um filho chega a gritar com o pai, é porque tudo já foi embora, não só o respeito. O grito significa, você está achando que eu estou te desrespeitando, pai? Eu não estou te desrespeitando. O desrespeito, na verdade, é só uma consequência de tudo que nós já perdemos. Já perdemos muita coisa. Você precisa ouvir o coração dos seus filhos e dar atenção a eles. Rapaz, tem princípio com força aqui. Pai erra, hein, filho? Mas acerta também. Estou terminando, queridos. Verdadeiros pais lideram a sua casa e a sua família para servirem ao Senhor. Josué, num dos tempos mais difíceis da sua vida, ele pega toda a sua família e ele diz: olha, Israel, vocês estão de brincadeira, hein? Vocês estão de... Não, tá de brincadeira comigo. Tudo que Deus fez... Deus está nos introduzindo numa terra que mana leite e mel. Vocês estão se esquecendo dos feitos de Deus? Vocês querem saber de uma coisa? Ó, vocês fazem o que vocês quiserem fazer em relação a Deus. Não quer servir? Não serve. Quer viver aí para o diabo, para os demônios, para os espíritos, para os deuses? Problema de vocês. Eu vou dizer algo para vocês e vou registrar isso. Eu e a minha casa, os meus filhos, a minha esposa, serviremos ao Senhor. Quantos podem dizer amém? Josué entendeu, queridos, vocês podem fazer o que fizer, na minha casa eu não negocio. Eu sempre digo para o Lucas, sempre digo para o João, eles às vezes vêm com umas conversas tortas, eu já alinho na hora, eu falo: ah, filho, aqui não. É, pai, mas eu já sou casado. Sim, mas agora você tem um pai que você precisa se relacionar com ele de maneira direta, não mais por intermédio de mim. Pergunta para ele o que ele pensa. Pergunta para ele o que ele pensa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, queridos. Nós não podemos abrir mão disso. Você e os discípulos que Deus te deu têm que servir ao Senhor. Se os discípulos que Deus te deu, se os filhos que Deus te deu não têm servido ao Senhor, você precisa checar o que está acontecendo. Porque os israelitas desejaram também não continuar mais, mas Josué se posicionou. Se os seus discípulos e os seus filhos têm decidido não mais, você tem que se posicionar. Ah, pastor, mas agora eles já são grandes, tem 20 anos, tem 30, tem 40, tem 25. É filho, queridos. É filho. Lembra de Einstein? O exemplo é o único caminho que nós temos. Vou avançar com vocês. Nós precisamos voltar para Deus. Deus, na verdade, queridos, e eu queria que você compreendesse isso. Vou parar de bater um pouquinho, senão você não aguenta também, né? Vou deixar um pouquinho para domingo que vem. Deus, na verdade, queridos, acima de tudo que você está vivendo e até daquilo que você está recebendo hoje aqui nessa ministração, Deus, ele é o maior perito em dizer para nós o que é a paternidade. Porque eu estou brincando, né, dizendo que estou batendo em nós hoje de manhã, porque eu também sou pai. A palavra que está cortando você está cortando a mim. Eu estou brincando, mas de fato e de verdade nós nem sabemos, queridos, o que é de fato ser um pai. Nós estamos todos aprendendo. Nenhum de nós nasceu sabendo o que é ser pai ou mãe. Nós aprendemos com o processo. E é o processo que nos ensina. E houve um momento na vida de Deus que Deus precisou dar o seu único filho. Então, a pessoa que mais tem autoridade para falar sobre paternidade chama-se Deus, porque Ele é Pai. Então, qual que é a condução das nossas vidas em relação a ser pais de princípios segundo o coração de Deus? É nos tornarmos filhos autênticos. E agora tudo muda, queridos, porque todas essas responsabilidades que eu disse para você que você tem que conduzir os seus filhos espirituais ou biológicos, enquanto filhos de um pai perfeito, nós somos conduzidos por Ele. Então, em ser conduzido por Deus, eu quero dizer algo para você a respeito de Deus em relação a você. Deus te protege. Ele sempre vai cuidar de você. Deus sempre vai te levar aos propósitos eternos que Ele tem em relação à paternidade expressa na luz da palavra para cada um de nós. Você quer ver? No livro de Jó, queridos, capítulo 39, verso 27, Deus diz assim: é porque você manda que a águia se eleva e faz no alto das montanhas o seu ninho. O que isso nos ensina? Por que a águia faz no alto das montanhas o seu ninho? Porque lá ela protege os seus filhotes dos predadores.
Os ninhos das águias são tão altos, queridos, que os predadores não conseguem chegar. Já pensou como Deus fez a águia diferente de muitas outras aves e animais? O que Deus está me dizendo, queridos? Enquanto Pai que Ele é, e agora nós, na condição de filhos, Deus tem feito para nós um ninho, num lugar seguro. Ou seja, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Nós precisamos entender e compreender os cuidados que Deus tem em relação a nós enquanto filhos, para que nós possamos ser bons pais. O que Deus faz em relação a nós, Deus tem cuidado de tudo na sua vida, queridos. O cabelo que você penteia de manhã, se é que você ainda tem, alguns, né? Isso não é um privilégio para muitos, mas o pouco cabelo que nos resta ainda é Deus quem cuida. Não cai um fio, e para alguns Deus tem permitido de maneira assim extravagante. Mas, queridos, não cai um fio da nossa cabeça, o fio de cabelo, melhor dizendo, da nossa cabeça, se Deus não permitir. Então eu quero dizer para você, os cuidados que Deus tem com a sua vida, ou aquilo que você e eu fazemos em relação aos nossos filhos, queridos, deve ser somente um reflexo do que recebemos. Então finaliza, pastor, porque de fato está difícil para mim. Vou finalizar, queridos. Aprenda a ser filho. Permita Deus ser e te conduzir como pai. Em permitir ser conduzido por um pai que sabe o que é encher a casa de filhos, você terá uma paternidade que será exemplo para muitos. Nós só seremos verdadeiros pais à medida que nos tornarmos filhos fiéis e vinculados a uma filiação que não é terrena. Não existe princípios humanos que perdurem para sempre, mas a palavra do Senhor jamais passará. Quantos recebem essa palavra, digam amém. Ministério de Música, se puder subir. Eu quero orar com você e desejo que você possa ter compreendido nessa manhã o que é se tornar um pai, uma mãe, tanto biológico quanto espiritual, na proporção daquilo que Deus deseja e espera. Amém? Queria que você se colocasse em pé. Eu quero orar pelos papais. Hoje é dia dos pais. Quero orar para que Deus possa te dar esse coração. Quero louvar a Deus, porque você saiu de casa para apanhar e apanhou com classe. Sabe, assim, de maneira honrosa. Ninguém chorou, todo mundo não fizeram bico. Estão de máscara também, né? Seguraram firmes. Falando em máscara, queridos, tem algo ardido no meu interior. Talvez eu ministre domingo que vem sobre isso. A pandemia tem feito com que nós sejamos obrigados a usar máscaras, né? E talvez domingo que vem eu fale um pouco sobre isso. Não estou te dando certeza, mas eu tenho sido muito ministrado por isso, né? Quando nós usávamos máscaras antes de serem obrigados. Quantas máscaras usamos na vida? E o que cada uma delas representa para a sociedade, para a nossa família, para nós mesmos. Às vezes nós somos como atores e atrizes, né? Usamos muitas máscaras e dificilmente as pessoas sabem quem somos. Em um tempo onde nós usamos uma máscara por obrigação, só esconde a máscara que já tínhamos no rosto. Já preguei, né? Eu vou falar de outra coisa domingo que vem. Amém? Deus possa abençoar você. Eu queria que os papais abrissem as mãos. Senhor, nós finalizamos, essa palavra é uma palavra de confronto. Eu de fato, Senhor, eu desejei falar só do seu amor, eu ia falar da paternidade do Senhor. E quando eu comecei, Senhor, digitar, rascunhar algumas coisas a respeito de um pai incomum que o Senhor é, o Senhor começou a falar para mim: Anderson, tudo isso é bom, mas sem princípios tudo cai por terra. E eu comecei a compreender os princípios da paternidade que o Senhor gerou em nós e das responsabilidades que temos, e tudo que nós ministramos aqui hoje é um grande desafio para nós, porque nós reconhecemos, inclusive pedimos perdão, Senhor, porque nós não sabemos como ser bons pais, não sabemos. Tudo que temos recebido é porque o Senhor nos tem dado, Senhor. Se existe algo de bom em nós, vem do Senhor. Então eu quero orar por cada pai, Senhor, por cada mãe que é pai também, aqui presente. Nós queremos orar, Senhor, para que a nossa paternidade ela seja gerada em primeiro lugar na intimidade do nosso quarto com o Senhor, e que na intimidade que nós temos contigo, Senhor, nós possamos produzir e reproduzir, Senhor, aquilo que é a tua vontade acima de todas as coisas.
Nós te pedimos perdão, Senhor, por todas as feridas que nós causamos no coração dos nossos filhos, biológicos e espirituais. Nós também, Senhor, por identificação, liberamos perdão a todos os pais biológicos e espirituais que causaram feridas e dores em nós. Essa é uma manhã e um dia de conserto neste lugar. Senhor, abençoa de maneira profunda, Senhor, para que nós possamos estar no centro da Tua vontade em relação à paternidade. Gera saúde em nós, para que nós possamos entender esses princípios na autoridade do nome do Senhor Jesus, a quem nós te agradecemos e abençoamos com saúde emocional, espiritual e física os teus filhos, declarando: ao sair dessa porta, Senhor, nós sairemos daqui de maneira diferente como entramos. Concertos serão gerados entre nós e o Senhor em primeiro lugar, e entre nós, os nossos filhos, entre nós e os nossos pais. Essa é a nossa bênção sobre a vida dos teus filhos. Dê a eles uma semana, Senhor, em que eles possam ser conduzidos pela Tua palavra e a luz do Teu rosto prevaleça sobre eles, na autoridade do nome de Jesus a quem oramos. Amém e amém.